Sejam todos e todas muito bem-vindos. A gente parou no, na nossa leitura aqui do Totem e Tabu, a gente parou no PDF a página 89 e na versão impressa da Companhia das Letras, a gente parou na página 135. 135, deixa eu ver, a gente vai. Acredito que a gente consiga ir até essa 147, talvez. Seria interessante, né? E aqui na 147, deixa eu ver, aqui foi 12 páginas. Vamos por 89, vamos por 99, onde é que a gente vai parar? Ver, certo. Estamos aqui bem antes, né? Deixa eu ver onde é que eu estou pensando que seria bom chegarmos nesse se ousarmos aqui. Será que eu acho? Aqui, 97. A gente estava no 89. Acho que talvez dê para ir mais longe. Se a gente chegar até 97, é muito bom. Vamos ver quanto que a gente performa hoje. Então, estamos em a possibilidade de uma magia. Então, vamos lá. A possibilidade de uma magia contagiosa, baseada na associação por contiguidade, nos mostra, então, que o valor psíquico atribuído ao desejo e à vontade estendeu-se a todos os atos psíquicos que se acham à disposição da vontade. Há uma superestimação geral dos processos anímicos, ou seja, uma atitude para com o mundo que, em vista do que sabemos sobre a relação entre realidade e pensamento, onde é que eu estou? Pensamento só pode nos parecer uma superestimação deste último. Lembrando que a parte que nós estamos lendo é sobre animismo, magia e onipotência dos pensamentos, né? Vai mostrar como que a estrutura neurótica generaliza um certo pensamento de estrutura mágica, onipotente, para as mais diferentes situações. As coisas recuam para segundo plano ante as ideias das coisas. O que se faz essas, sem tem, é, volta. As coisas recuam para o segundo plano ante as ideias das coisas. O que se faz a essas tem de suceder àquelas. As relações existentes entre as ideias são pressupostas igualmente entre as coisas. Hum? Ou seja, né, vamos trazer aqui um conceito da fantasmagoria, né, diante das coisas, a fantasmagoria das coisas, os símbolos, né, se colocam entre o real, né? Vamos brincar, pensar no conceito lacaniano lá de real, simbólico e imaginário, né? Entre o real e o simbólico, a nossa capacidade de simbolização, tem o imaginário, né? Ou, para que a gente acesse o real, a gente precisa do simbólico, né? E nós, né, estamos presos à nossa simbolização, né? É, como o pensamento não conhece distâncias, facilmente reunindo o mais afastado no espaço e o mais separado no tempo, num só ato de consciência, também o mundo mágico, telepaticamente, põe-se acima da distância física e trata uma situação passada como se fora presente. Na época animista, a imagem reflexa do mundo interior torna-se invisível aquela outra imagem
do mundo que acreditamos perceber. Ressaltemos, além disso, que os dois princípios da associação, semelhança e contiguidade, encontram-se na unidade mais ampla do contato. A associação por contiguidade é o contato no sentido direto, a associação por semelhança no sentido figurado, né? Lembrando que essa questão da contiguidade e semelhança, né? Quando a gente fala em contiguidade, a gente está falando em metonímia e semelhança, a gente está falando em metáfora. Ponto para tio Lacan, o inconsciente se estrutura enquanto linguagem. Metáfora e metonímia são bases do nosso sistema de linguagem, que, por excelência, é um sistema que cria códigos, que cria palavras, que cria significados. Como é que se fala a palavra criar em grego? Se fala poiesis. Logo, o inconsciente funciona como poesia. Quem disse isso? Eu estou dizendo, ora bolas, né? Aí é por aí, é eu roubando Lacan. Por que não? Né? Essa gente rouba de tanta gente, bora roubar. Viva a pirataria, né? Roubando Lacan e jogando água para poesia. Por quê? Porque eu quero, ora bolas. Porque eu acho legal e porque eu acho que funciona. E eu acho que eu tenho razão. Razão não. Eu tenho uma certa desconfiança, uma certa sensibilidade. Eu posso estar errado. Quem não está? Não é mesmo? Nós vamos errar juntos, né? É, uma identidade do processo psíquico, ainda não aprendida por nós, é indicada pelo uso da mesma palavra para os dois tipos de relação. Trata-se da mesma extensão do conceito de contato que se verificou na análise do tabu. Essa questão das palavras diferentes que significam uma mesma coisa, palavras opostas, disse isso para vocês e vou reiterar aqui. Existe um longo e lindo debate sobre essa questão de palavras opostas significando uma mesma coisa, de distensão de significado, quando você, logo no começo, nas primeiras páginas do texto, das Unheimlich, ou o estranho, ou o estranho familiar, ou o infamiliar, dependendo da tradução que você pega, né? Para justamente tratar sobre isso. E tem um outro texto famoso do Freud, né? Sobre o significado antitético das palavras primitivas, né? Muitas das línguas, por exemplo, o egípcio, né? A língua egípcia, você tinha significados opostos dentro de uma mesma palavra, né? Certo? Podemos agora dizer, sintetizando, que o princípio diretor da magia, a técnica do modo de pensar animista, é o da onipotência dos pensamentos, né? Onipotência dos pensamentos. Uma coisa que a gente não repara que a gente tem, mas a gente tem muito. E é óbvio, como se trata um texto que circunda na dimensão da religiosidade, o mundo da religiosidade é muito marcado por isso. Quando alguém chega, ou alguém no caso, vai estar indo embora, né? Você vai lá e fala, fica com Deus, né? Olha que legal como você está sendo onipotente, né? Você entende que a pessoa que está indo, você gosta da pessoa que está indo embora. E você então pede que Deus, porque não só Deus existe, você conhece como você fala com ele, e mais, Deus te escuta, né? Você fala, fica com Deus, e Deus lá em cima, com a sua barba enorme, com um triângulo em cima da cabeça, com o olho no vão do triângulo, ele afasta o cajado e fala: sim, o Fábio falou, eu vou abençoar, só porque ele diz que o Fábio é legal, né? Quando você fala para alguém, fica com Deus, você está acionando a sua onipotência. Quando você fala, vou orar por você, né? Ou seja, Deus estava lá preocupado com o Oriente Médio, mas agora você falou: olha, o meu amigo aqui perdeu uma chave importante. Aí você fala, putz, aí Deus para tudo que ele está fazendo, vai lá acionar São Longuinho, que é o, né, específico das coisas perdidas, e vai lá, porque Deus está obedecendo às suas recomendações. Onipotência sua, coleguinha. Não é? É assim que a gente funciona. Nessa crença de que a gente muda a ordem caótica do caos. Não é? Olha que legal. Poético, né?
Pois é. 3. Tomei a expressão onipotência dos pensamentos de um indivíduo bastante inteligente que sofria de ideias obsessivas e que, após restabelecer-se com o tratamento psicanalítico, pôde dar provas de sua capacidade e sensatez, né? Os neuróticos obsessivos são interessantíssimos para dar esses exemplos. É. Os neuróticos obsessivos somos, né? Ele a havia cunhado para explicar todos os acontecimentos singulares e inquietantes que pareciam persegui-lo, a ele e a outros acometidos da mesma doença. Se acabava de pensar em alguém, esse lhe surgia ao encontro, como se o tivesse invocado magicamente. Já aconteceu com vocês? Eu, quando era adolescente, aconteceu. Eu era apaixonado por uma moça, estava na loja Americanas, né? E daí eu pensei muito na moça, eu falei, nossa, ela podia estar aqui. Não é que eu olho pro lado e ela estava. Imagina, imagina o delírio do menino de 13 anos, apaixonadinho pela menina. Pois é, eu tava lá, fiquei completamente doidão, né? Exatamente. Se de repente perguntava por um conhecido que há muito não via, informava-lhe que havia morrido pouco antes, de modo que parecia ter se ligado telepaticamente com ele. Se amaldiçoava um estranho, não muito a sério, cabia esperar que ele morresse pouco tempo depois e lhe deixasse o fardo da morte. Eu gosto da história de virar a chinela de manhinha, né? Tem um amigo meu da Paraíba que fala, não pode virar ele é contista, cronista, né? O Tiago Germano, grande literato, a figura, ele tem as histórias de chinela de manhinha, né? Que não pode virar chinela de manhinha, senão a manhinha morre, as coisas do tipo, né? Essa é onipotência, né? Onipotência infantil. Acerca da maioria desses casos, ele pôde me informar no curso do tratamento como havia surgido a aparência enganosa e o que ele mesmo fizera para reforçar sua expectativa supersticiosa. Todos os doentes obsessivos são supersticiosos dessa maneira, em geral, contrariando seu entendimento. É na neurose obsessiva que a conservação da onipotência dos pensamentos parece de modo mais nítido. Nela se acham mais próximos da consciência os resultados desse primitivo modo de pensar. Mas devemos guardar-nos de ver nisso um caráter distintivo dessa neurose, pois a investigação psicanalítica revela a mesma coisa nas outras neuroses. Em todas elas, o decisivo na formação dos sintomas é a realidade no pensar, não o do viver. Os neuróticos vivem num mundo especial em que, como expressei em outro lugar, apenas a moeda neurótica tem vigência, isto é, apenas o que é pensado intensamente, imaginado como afeto, funciona para eles. A concordância disso com a realidade exterior é algo secundário. O histérico repete em seus ataques e fixa com seus sintomas vivências que apenas na sua fantasia ocorreram daquela forma, ainda que, em última análise, remontem a acontecimentos reais ou sejam construídos com base neles. Lembrar aqui o texto do Freud lá das lembranças encobridoras, né? Que não é porque a pessoa lembra que aconteceu, né? Que tem, né? E eu falei, então eu preciso ficar desconfiando dos meus pacientes? Bom, porque não se trata de confiar ou desconfiar, mas enfim, de tratar, de ouvir, de acolher a realidade psíquica do sujeito. Para nós, psicanalistas, o que interessa é a realidade psíquica. Por isso não faz nenhum sentido, né, saber se o que o paciente disse é verdade ou não. A questão é verdade para ele? É, então é verdade. Talvez, com o tempo do tratamento, essa verdade não se mostre verdadeira, mas aí é o paciente que fala: olha, não, não era isso, era outra coisa. A realidade psíquica mudou. E a realidade real? A realidade real nos é inacessível, né? Vamos lá no chat. O Rafa disse aqui, também no pensamento da inveja, do mal olhado, tomara que. Sim, realmente. Muito. Parece que às vezes o mundo também funciona por algoritmos. KKKK. É, não sei exatamente o que está se referindo aqui o Rafa, mas a questão dos algoritmos, né? Os algoritmos nos dão uma sensação de onipotência, os algoritmos vêm para reiterar uma sensação de onipotência, me parece, né? Porque, enfim, a gente faz uma pesquisa, então, sei lá, eu pesquiso sobre arte marcial, aí a internet fica mostrando coisa de arte marcial. Eu pesquiso sobre guitarra, a internet fica
mostrando sobre guitarra, né? Nos reitera essa dimensão de centralidade e onipotência, né? A coisa mais interessante que a gente faz na nossa análise, me parece, uma das questões mais interessantes é que a gente reconhecer a nossa fundamental desimportância, né? Como a gente pode ser também não protagonistas, né? Mas figurantes da nossa própria história. É sobre pensar em algo e acontecer. Ver alguém que se estava pensando. Ah, tá. Foi uma comparação. Ah, entendi. Entendi. Sim, sim, sim. É, é, Os neuróticos vivem num mundo especial, em que, como expressei em outro lugar, apenas a moeda neurótica tem vigência, isto é, que é pensar intensamente imaginado com afeto, funciona para eles. A concordância disso com a realidade exterior é algo secundário. O histérico repete, eu já li aqui, né? Ataques e fixa com seus sintomas, vivências que apenas sua fantasia ocorreram daquela forma, ainda que, em última análise, remonta a acontecimentos reais, sejam construídos com base neles. Assim, também não se compreenderia a consciência de culpa dos neuróticos, caso se pretendesse relacioná-la a malfeitos reais. Um neurótico obsessivo pode ser oprimido por uma consciência de culpa que assentaria bem num grande assassino, embora trate seus semelhantes com maior escrúpulo e consideração, e assim tenha feito desde pequeno. No entanto, seu sentimento de culpa é justificado. Baseia-se nos fortes e frequentes desejos de morte que ele inconscientemente abriga em relação ao próximo. É justificado na medida em que pensamentos inconscientes e não atos propositais são tomados em consideração. De modo que a onipotência dos pensamentos, a superestimação dos processos psíquicos em relação à realidade, tem irrestrita influência na vida emocional do neurótico e em tudo que dela deriva. Mas, se o submetemos ao tratamento psicanalítico, que nele torna consciente o que é inconsciente, ele não poderá crer que os pensamentos são livres e sempre terá medo de exprimir desejos maus, como se, devido à expressão, eles inevitavelmente chegassem à realização. Esse seu comportamento, assim como o da superstição, que põe em prática na vida, mostra-nos como ele está vizinho do selvagem que acredita mudar o mundo exterior apenas com os pensamentos. Tainá, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Não? Qualquer coisa, desmuta e fala aí. Os atos obsessivos primários desses neuróticos são de natureza inteiramente mágica. Se não são feitiços, são contrafeitiços, dedicados a afastar as expectativas de desgraça com que a neurose costuma iniciar. Sempre que consegui penetrar o mistério, revelou-se que essa expectativa de desgraça tinha por conteúdo a morte. O problema da morte se acha, segundo Schopenhauer, no começo de toda a filosofia. Vimos que também as noções de almas e a crença em demônios que caracterizam o animismo têm origem na impressão que a morte deixa no homem. É difícil julgar se esses primeiros atos obsessivos ou de proteção seguem o princípio da semelhança ou do contraste, pois nas condições da neurose eles são deformados, em geral com deslocamento para algo mínimo, alguma ação significante em si. Também as fórmulas protetoras da neurose obsessiva têm sua contrapartida nas fórmulas mágicas, mas é possível descrever o curso de desenvolvimento das ações obsessivas, enfatizando como afastadas ao máximo do elemento sexual. Elas principiam como feitiços contra maus desejos, para terminar como substitutivos da atividade sexual proibida, que imitam o mais fielmente possível. Se aceitamos o referido curso das concepções do mundo na história humana, em que a fase animista é sucedida pela religiosa e esta pela científica, não nos será difícil acompanhar as vicissitudes da onipotência dos pensamentos através desses estágios. Na fase animista, o homem atribui a si mesmo a onipotência. Na religiosa, ele cede aos deuses, mas não abandona seriamente, pois reserva-se a faculdade de influir sobre os deuses de maneiras diversas. Na concepção científica do mundo, não há mais lugar para a onipotência do homem. Ele reconhece a própria pequenez e submete resignadamente à morte e às outras necessidades naturais,
mas a confiança no poder do espírito humano, a contar com as leis da realidade, retém algo da primitiva fé na onipotência. Muito bem lembrado. Quando a renomada cientista Natália Pasternak escreve um livro horroroso para criticar várias áreas de conhecimento, e dentre elas a psicanálise, acusando de pseudociência, note em todas as entrevistas de Natália Pasternak. Você assistiu todas? Olha, quase, viu? Em todas as entrevistas de Natália Pasternak e de seu marido jornalista Carlos Orsi, eles falam, né, que a ciência diz que a psicanálise é isso, aquilo, aquilo outro. A ciência diz, a ciência diz. Ora, ora, ora. A ciência quem, cara pálida? De que ciência, de que lugar de ciência fala Natália Pasternak? Ela fala no lugar da medicina? Talvez de alguma medicina. Ela fala do lugar da biomedicina? Talvez fale. De algum lugar, de alguma ciência biológica? Possível. Falaria Natália Pasternak do lugar da sociologia? Não. Falaria Natália Pasternak do lugar das ciências políticas? Não. Falaria Natália Pasternak do lugar dos estudos da cultura, dos estudos culturais, da antropologia? Não. De que lugar fala Natália Pasternak? De um lugar que é o lugar de estudo dela e que, na sua onipotência avassaladora, ela acredita, como um cego religioso fundamentalista, que o seu lugar diminuto e desimportante de fala representa toda a cosmogonia da história da ciência. Como uma criança que faz assim com as mãozinhas e fala: é meu, dá para mim, sou eu, como uma criança mimada, né? Ridícula, que no ataque de onipotência diz em nome de uma ciência que ela sequer dá conta de representar. Note que mesmo no mais acuado cientista, você encontra resquícios de uma fé primitiva alicerçada na onipotência. Este foi meu elogio à querida pesquisadora Natália Pasternak. Deixa eu ver aqui. Ela deveria ler Foucault. É só para começar. É só para começar, né, Edival? Tipo assim, ela diz a ciência concorda. Nossa, dona, a senhora está falando em nome de toda a ciência. Tipo, nem Einstein falou em nome de toda a ciência, ninguém falou em nome de toda a ciência, mas chegou, parem, né? Eu fico imaginando assim aquelas trombetas, né? Patatatê, tatê, tatê, chegou a rainha. Aí ela vem e toca pompa em circunstâncias, desce uma carruagem tipo Shrek em forma de cebola, né? Lá, 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 lá. A voz da ciência vai falar. Se isso não é uma onipotência, eu não sei o que que é. Então, cuidado com a ciência. Não vamos esquecer, não vamos esquecer que, inclusive, o nazismo teve a sua faceta dita científica. Então, essa coisa do lugar da verdade é complicado, é muito complicado, né? Ou até Thomas Kuhn. Não, o Thomas Kuhn ela recusa. É engraçado, é um livro sobre ciência, né? Porque uma vez que fala sobre pseudociência, por exclusão, por oposição, por negatividade, está falando da ciência, né? Aquele livro, o Que Bobagem, e inclusive o nome realmente é muito bom, um nome muito coerente, realmente é sobre isso, sobre bobagem, né? É um livro que vai falar de ciência e passa completamente ao largo da filosofia da ciência, da epistemologia. Assim, por que que alguém vai falar de ciência ignorando os debates da filosofia da ciência? É um negócio assim, meu Deus do céu, né? Como é que pode? Então, assim, tá aqui o nosso colega Freud, que em duas linhas, né, aqui no meio do Totem Tabu, conseguiu responder o que um século depois a queridíssima Natália Pasternak e o seu jornalista Carlos Orsi disseram, né, de maneira infantil, né? Voltando, vamos falar de coisa séria. Rastreando a evolução das tendências libidinosas no indivíduo, de sua configuração adulta até os primórdios da infância, vimos uma importante diferença registrada
nos três ensaios de uma teoria da sexualidade, de 1905. As manifestações dos instintos sexuais podem ser observadas desde o começo, mas elas não se dirigem ainda a um objeto externo. Cada um dos componentes instintuais da sexualidade trabalha por si na obtenção do prazer e acha sua gratificação no próprio corpo. Esse é o estágio do autoerotismo, que é sucedido pela escolha do objeto. O prosseguimento do estudo mostrou ser pertinente e mesmo indispensável incluir um terceiro estágio entre esses dois, ou, se preferirmos, de compor em dois o estágio do autoerotismo. Nesse estágio intermediário, cuja relevância cada vez mais se impõe ao pesquisador, os instintos sexuais antes já separados, e aqui eu não sei se seriam pulsões, talvez seriam instintos mesmo, você vê, já separados, já se juntaram numa unidade e encontraram um objeto, mas esse objeto não é externo, alheio ao indivíduo, e sim o próprio eu, já constituído por esse tempo. O primeiro objeto libidinal, então, o próprio eu, no autoerotismo, né? Isso é muito importante, só fazer uma parte, isso é muito importante quando a gente estuda questões atreladas à adicção, à toxicomania, tá? Adicções em geral, dentro das adicções, um destaque pode ser a toxicomania. O que a droga e o que o vício, a adicção proporciona é essa ligação direta numa relação autoerótica, né, em que essa satisfação vem do consumo da droga, como se, de modo que o indivíduo se sacia por si mesmo no uso desse objeto, que é o tóxico ou a ação aditiva. Por isso é tão difícil apartar o sujeito do fazer, do uso da substância, porque ele está numa relação muito primitiva, que é a relação autoerótica, né? Pensando essas coisas a partir da psicanálise. Ah, Devo aproveitar o tenho aqui para falar para quem se interessa por questões de droga, de adicção. Tem dois livros aqui muito interessantes de abordagens muito diferentes da psicanálise, tá? Esse daqui, recentemente, tive aula com a autora, muito legal, lá no ESP. Sem a Droga, a Compulsão, a Clínica Psicanalítica no Contexto de Guerra às Drogas, Daniela Santos Bezerra. Muito legal esse livro, recomendo demais. A Daniela, ela é uma psicanalista lacaniana, tá? E faz um estudo muito interessante daqui, é o formato livro da tese de doutorado dela, né? E ela, por exemplo, vai trabalhar também com essa dimensão do autoerotismo e da questão da adicção a partir do conceito de pulsão de morte no Freud, no Lacan, etc. Então, vale muito a pena. E também, para quem quer não só a abordagem lacaniana, aqui o Décio Gurfinkel, que é mais atrelado à abordagem de Winnicott, né, winnicottiana, né, psicanalista também, tem a obra Adicções, Paixão e Vício. Eu recentemente dei um curso sobre esse livro, que nem dou outros livros, mas esse em especial, sobre o tema de adicções, né? E vale bastante a pena também o Gurfinkel passa pela questão do autoerotismo, só que não pelo conceito de pulsão de morte, uma vez que ele não existe no pensamento winnicottiano, né? Vale bem a pena para quem se interessa pelos temas também. Gosto demais do Gurfinkel, acho que o Gurfinkel Gosto demais da Daniela, curiosamente sim, gosto dos lacanianos, dos winnicottianos, gosto dessa possibilidade de a gente ver várias abordagens, né? Acho muito legal, muito enriquecedora. Me alinho muito mais à questão winnicottiana, né? A abordagem winnicottiana. E o Gurfinkel, ele vai pela literatura também, ele vai pro, como é que é o nome do autor aqui? Do John Fowles, ele vai fazer uma análise da obra O Colecionador do Fowles. Vale bem a pena para quem gosta dessas questões. Feitas essas considerações, consideramos o texto. Considerando fixações patológicas desse estado, observadas mais tarde, nós denominamos narcisismo. Vou voltar um pouquinho para não ficar solto, né? Nesse estágio intermediário, cuja relevância cada vez mais se impõe ao pesquisador, os instintos sexuais antes separados já se juntaram numa unidade e encontraram um objeto. Mas esse objeto não é externo, alheio ao indivíduo, e sim o próprio eu, já constituído por esse tempo. Considerando fixações patológicas desse estado, observadas mais tarde, nós o denominamos narcisismo.
A pessoa se comporta como se estivesse enamorada de si mesma. Os instintos do eu e os desejos libidinais ainda não são separados por nossa análise, né? Essa dimensão dessa fixação no narcisismo, né? É uma frase pré-edipiana, né? Belezinha? Embora ainda não nos seja possível uma. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O Edival. Ultimamente estou tentando pensar a relação entre vício e redes sociais. Ah, legal, viu, Edival? Vale bem a pena. Os dois livros que eu indiquei. Depois me lembre lá de colocar no grupo, tá? Eu acho que eu tenho o Décio Gurfin, que eu tenho em PDF, o da Daniela não, tá? Mas, com certeza, a questão da adicção em telas, né? Tem toda uma explicação hoje bastante moda sobre dopamina também, mas agora a dopamina virou o novo totem, né? Né? Tudo é dopamina, como se tivessem descoberto a roda também. Acho que tem alguma questão aí para além da dopamina, uma vez que a gente não pensa diretamente nela, não é nosso objeto, né? Mas vale. Sobre a questão do vício em telas indo para a dimensão da dopamina, tem um livro aqui, mas vamos lá, que pode ser útil também, andou bastante em moda. Recentemente eu li também, tá aqui, né? E ele fala sobre isso, né? O Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa. Depois vocês falam comigo, eu tenho em PDF, tá? Eu mando lá no grupo. É bem legal esse livro do Haidt, completamente psicólogo americano, né? Psicólogo americano, o inconsciente não existe, olha, eu sendo preconceituoso, não é verdade, mas né, é muito. Nos Estados Unidos você tem uma postura funcionalista muito grande, e na psicologia, por vezes, a psicanálise parece que não circula com tanta força como aqui, né? Mas ele é muito competente, muito interessante. Inclusive, quem gosta dele é Pasternak. Olha lá, tá vendo como a gente é mais legal? A gente cita os coleguinhas de outras áreas, né? Não fica nesse ressentimento bobo, nessa briguinha boba. A gente só dá umas provocação, porque provocar os amigos é legal, né? Agora, e o Haidt, ele faz tudo muito interessante sobre a questão de redes sociais, e ele diferencia, óbvio, ele está falando mais de adolescentes, de jovens e tal, né? E ele diferencia como isso funciona para meninos e meninas, e como é diferente. Como é muito complicado, é muito problemático, mas nos meninos é de um jeito, e nas meninas é de outro, e nas meninas é pior. Porque nas meninas passa por uma dimensão de imagem de si. E daí, se a gente jogar para psicanálise, apesar dele não ir, a gente vai entrar a questão do narcisismo, e daí a gente vai pensar a construção da identidade feminina e da feminilidade pelas redes sociais, o ideal, o ideal de si, o eu ideal, o ideal de eu, e como essas coisas se organizam nas redes sociais para os adolescentes, para as meninas. Isso é bem complicado. É bem pouco. Inclusive, tem um capítulo aqui no Haidt que ele, como ele não é psicanalista, não é unicotiano, ele vai passar ao largo disso, mas tem um capítulo aqui que ele fala que nas crianças a gente tem no mundo do celular, no mundo das telas, o declínio do brincar. E eu acho muito legal, porque ele não faz análise com o Winnicott, ele não faz o pulo para o Winnicott, mas tem a grande obra do Winnicott, né, o Brincar é a Realidade, né? De como a criança se constrói pelo mecanismo da brincadeira. E aí o Haidt aponta uma coisa muito interessante, que hoje você tem uma crise do brincar, né? As crianças estão na tela. Eu me lembro, eu não tenho filho pequeno, mas eu me lembro de amigos comentando que vai em festa de criança e tem que ir na festa da criança para tacar fogo na molecada, porque como a molecada tá nos seus tablets e celulares, eles não estão brincando. E antigamente, né, lembra quando a gente que tinha que ser. A mãe tinha que ir correndo atrás de nós para não tacar fogo na cortina, não pendurar na samambaia da avó, não é uma coisa assim? Hoje não. Hoje você tem que tacar fogo na criançada. O declínio do brincar. Então, em termos de aprendizado, em termos de construção ambiental, em termos de sociabilidade, em termos de maturação, se a gente for pensar com Winnicott, o que isso significa, né? Tem tudo isso para pensar e vale bem a pena. Hashtag fica a dica. Enquanto sociólogo, isso é um prato cheio para mim. Com certeza, Edival. Mas ó, eu vou falar para você que é o prato cheio. É, só é, né? Só é. Não quero parecer. Não, não quero parecer fatalista, acho difícil não ser um pouco fatalista, mas eu acho que essa questão da rede social e a nossa relação com telas, eu acho muito diferente, né?
É assim, uma coisa é o que a gente está fazendo aqui. A gente está na tela, mas a gente está apenas separado pela distância, mas a gente está pensando junto e lendo junto, estudando alguma coisa junto. É muito diferente. Isso eu acho um uso muito legal da internet. Outra coisa é a gente rolando tela nesse autoerotismo, nessa relação narcísica, que na verdade é um espelho de si, porque o objeto não está lá e a gente vai de objeto em objeto, porque o que define nessa busca da rolagem infinita é uma falta, né? E a gente não vai para lugar nenhum, e a gente não tá. E aí você tem valores sendo inoculados, né? Você tem valores ideológicos, culturais, éticos, políticos, né? É, E assim, uma dimensão de construção de superego, de muito complicada, né? Isso dá para nadar de braçada, é muito legal para se pensar mesmo, né? Voltando, embora ainda não seja possível uma caracterização suficientemente precisa desse estágio narcísico, no qual os instintos sexuais até então dissociados se agregam numa unidade e tomam, investem o eu como objeto, já suspeitamos que a organização já narcísica jamais será abandonada inteiramente. Pronto, é por isso que o celular funciona na sua rolagem infinita. A rolagem infinita do celular aciona o nosso mecanismo mais primordial narcísico de autoerotismo. E lá vamos nós sendo retroalimentados pelo algoritmo que sabe o que a gente deseja naquele momento e que também nos coloca para desejar o que ele deseja que a gente deseje. E lá vamos nós nessa relação narcísica e como diz o querido Zizek, and so on, and so on, and so on, and so on. Não é? O ser humano continua narcísico em certa medida, mesmo depois de encontrar objetos externos para sua libido. Os investimentos objetais que ele realiza são como que emanações da libido que permanecem no eu e podem ser novamente levados a ela. Os estados de enamoramento psicologicamente tão notáveis e que são os modelos normais das psicoses correspondem ao mais alto grau dessas emanações comparados ao nível do amor ao eu. E quando o sujeito fecha o circuito do amor em si mesmo, de ordem narcísica, preso a si nesse autoerotismo, nós chamamos este uso deste instinto, só que para além da dimensão do animal, mas seres de cultura, saímos do instinto e entramos na ordem da pulsão. Quando essa pulsão se fecha em si mesma, nós chamamos ela de pulsão de morte. E daí vocês podem ir correndo para o além do princípio do prazer, para entender justamente essa questão de que, olha, se é ruim, por que que a gente repete? Essa é a ideia de pulsão de morte. Né? A pulsão de vida, na verdade, você tem assim, na verdade, né? De uma certa feita, temos a pulsão. E o que faz a pulsão? A pulsão jorra, a pulsão pulsa. Quando nós a direcionamos ela num mecanismo de funcionamento narcísico, em que ela se fecha em si mesma e nós nos fechamos no próprio narcisismo, no próprio eu, nós estamos usando a pulsão na sua função, pulsão de morte. E quando nós usamos dessa pulsão para nos relacionarmos entre si com outras pessoas, realizando trocas e nos construindo enquanto seres de cultura que estabelecem laços, nós estamos fazendo pulsão de vida, né? Daí eu, na minha ousadia absurda, na minha onipotência, falar que a gente poderia, ao invés de usar os conceitos de pulsão de morte e pulsão de vida, a gente poderia chamar de pulsão para a morte e pulsão para a vida, né? E eu acho que essa brincando de Lacan, né? Botando palavrinhas, mudando palavrinhas, né? Sacaneando, deslizando as cadeias significantes, né? A gente poderia pensar em pulsão dessa maneira. Se não me engano, o próprio Lacan diz que a pulsão por excelência é a pulsão de morte, né? E para o Winnicott ele não vê pulsão de morte, ele vê só pulsão de vida, que quando não bem trabalhada ela não dá bom, mas ele não chama de pulsão de morte, né? Para o Winnicott, né? Eu gosto demais do Winnicott, mas eu gosto do conceito de pulsão de morte. Eu acho que é bem interessante, tá? Podemos agora ligar ao narcisismo e aprender como parte essencial deste a elevada estima, a superestimação de nosso ponto de vista, que primitivos e neuróticos atribuem aos atos psíquicos. Diríamos que nos primitivos o pensar ainda é, em grande medida, sexualizado.
Daí se originando a fé na onipotência dos pensamentos, a inabalável confiança na possibilidade de controlar o mundo e a impermeabilidade às simples experiências que poderiam instruir o homem sobre seu verdadeiro lugar no mundo. Quanto aos neuróticos, uma parte considerável dessa atitude primitiva permaneceu constitucional, por um lado. Por outro, a repressão sexual neles ocorrida produz uma nova sexualização dos processos de pensamento. As consequências psíquicas têm de ser as mesmas nos dois casos, seja quando o superinvestimento libidinal do pensamento é original, seja quando é alcançado regressivamente. Narcisismo intelectual e onipotência dos pensamentos. Se é lícito vermos na demonstrada onipotência de pensamentos entre os primitivos uma evidência em favor do narcisismo, podemos arriscar uma comparação entre as etapas de desenvolvimento da concepção humana do universo e os estágios de desenvolvimento libidinal do indivíduo. Então, a fase animista corresponde, tanto cronologicamente como em termos de conteúdo, ao narcisismo. A fase religiosa, ao estado de eleição de objeto, caracterizada pela ligação aos pais. E a fase científica, em sua plena contrapartida, ao estado maduro do indivíduo, que renunciou ao princípio do prazer e busca seu objeto no mundo exterior, adequando-se à realidade. Apenas num âmbito, a onipotência dos pensamentos foi conservada em nossa cultura, no âmbito da arte. Olha só que é a sublimação da pulsão de morte, né? É uma possível caminho para a pulsão, um dos possíveis destinos da pulsão, a sublimação pela arte, né? Ah, e tem um, ele falou agora do Schopenhauer, eu me lembrei, tem um trecho. Vou trazer aqui para vocês. É óbvio que eu sempre lembro disso, porque, enfim, né? Eu tenho uma relação debitosa com esse autor, mas no primeiro poema que abre a obra Eu, de Augusto dos Anjos, tem um poema chamado Monólogo de uma Sombra. E tem uma estrofe que fala assim, ó. Somente a arte, esculpindo a humana mágoa, abranda rochas rígidas, torna água todo o fogo telúrico profundo e reduz, sem que, entretanto, a desintegre, à condição de uma planície alegre, a aspereza orográfica do mundo. A ideia da sublimação da arte, não é? Que esculpe a humana mágoa, né? Que abranda as rochas rígidas. A gente poderia pensar aqui no rochedo da castração, né? Torna a água o fogo telúrico, né? Aquele fogo, né? A pulsão é o fogo telúrico, aquilo que vem da Terra, o mais profundo, se é numa dimensão humana simbólica, né? Então, de uma certa feita, essa estrofe de Augusto dos Anjos para a gente pensar a ideia da arte enquanto processo sublimatório. Pode ser, né? Fica a ideia. Edival, inclusive no Mal-Estar na Civilização, ele compara a religião e a arte como formas de amenizar este mal. Sim, mal-estar na civilização, mal-estar na cultura, inclusive está na nossa pilha de urgente aqui, né? Legal, legal como esses textos se articulam entre si, né? É bem interessante. Hum, ahn, a arte. Unicamente na arte ainda sucede que um homem consumido por desejos realize algo semelhante à satisfação deles e que essa atividade lúdica, olha o brincar do Winnicott aqui. Atividade lúdica provoque, graças à ilusão artística, efeitos emocionais como se fosse algo real. As pessoas falam com justiça do feitiço da arte e comparam o artista a um feiticeiro. Mas essa comparação é talvez mais significativa do que pretende ser. A arte, que certamente não iniciou como l'art pour l'art, né, arte pela arte, esteve originalmente a serviço de tendências que hoje se acham em grande parte extintas. Entre elas, podemos suspeitar, muitas eram intenções mágicas. Eu não sei para onde ele vai exatamente aqui, mas é aquilo, né? As pinturas rupestres, né? Você tem lá os caras pintando lá o bisão que ia ser caçado para se aproximar dele,
né? Essa era a função da arte rupestre como sistematização, como ritual de aproximação do objeto de caça para poder executar a caça e se alimentar. O desenho, nesta medida, fazia parte de um procedimento ritual de preparação para a caçada, né? De integração com o próprio objeto, para que pudesse caçá-lo. Parece que muitos dos nossos indígenas aqui ancestrais, os Yanomami, se não me engano, fazem uso da ayahuasca em pequenas quantidades para que possam caçar pelo aumento da sensibilidade, né? Ou seja, essa relação com a caça, né? Com esse pragmatismo, é a busca do êxtase como encaminhamento prático, como uma tecnologia em busca de algo mesmo, né? É, interessante, né? Essa dimensão pragmática, muito diferente da nossa arte pela arte, né? Que é aquela coisa da gente poder criar arte e ela poder ser inútil e tá tudo bem, porque a função da arte se basta a si mesma, né? Isso é algo muito é uma marcação muito da arte moderna, né? Da modernidade da arte e que a gente pode sobre um certo prisma, dizer arte moderna a partir de meados do século XIX. Na poesia, por exemplo, a partir de meados do século XIX, a poesia moderna, a literatura moderna, na poesia com Charles Baudelaire e na literatura em prosa com ah, Gustave Flaubert, né? Então, aí você tem uma arte pela arte, né? Nesses termos. 4. A primeira concepção do mundo a que os homens chegaram, a do animismo, era psicológica, portanto. Não necessitava de ciência para sua fundamentação, pois a ciência começa apenas quando as pessoas veem que não conhecem o mundo e têm de procurar meios para conhecê-lo. Mas o animismo era natural e evidente para o homem primitivo. Ele sabia como eram as coisas do mundo, ou seja, eram tal como ele as percebia. Estamos preparados para saber, portanto, que o homem primitivo desloca relações estruturais de sua própria psique para o mundo exterior e, por outro lado, podemos fazer a tentativa de colocar de volta na psique humana aquilo que o animismo ensina sobre a natureza das coisas. A técnica do animismo, a magia, mostra-nos, do modo mais claro e inequívoco, a intenção de impor às coisas reais a lei da psique, sendo que os espíritos ainda não desempenham nenhum papel, embora também possam ser tomados como objeto de tratamento mágico. Os pressupostos da magia, portanto, são mais primordiais e antigos que a doutrina dos espíritos, que constitui o cerne do animismo. Nossa abordagem psicanalítica coincide nesse ponto com a teoria de R. R. Marriott, que postula um estágio pré-animista, cujo caráter é bem mais designado pelo termo animatismo, doutrina da natureza viva de todas as coisas. A experiência não nos permite dizer muito acerca do pré-animismo, pois ainda não foi encontrado nenhum povo que dispensasse a noção de espíritos. Enquanto a magia ainda preserva toda a onipotência para os pensamentos, o animismo cede uma parte dessa onipotência aos espíritos e assim toma o caminho que leva à criação de uma religião. O que deve ser levado aos primitivos, essa primeira renúncia, não foi o conhecimento da incorreção de suas premissas, já que eles mantêm a técnica da magia. Os espíritos e demônios são, como indiquei, em outro lugar, apenas projeções das próprias emoções do ser humano. Ele transforma seus investimentos afetivos em pessoas. Com elas, povoa o mundo e reencontra fora de si os seus processos psíquicos internos, de modo bem semelhante ao inteligente paranoico Schreber, que achou refletidas as ligações e os desligamentos de sua libido nas vicissitudes dos raios divinos por ele mesmo tramados. Aqui, como em ocasião anterior, deixaremos de abordar o problema das origens da inclinação a projetar para fora processos psíquicos. Mas uma hipótese devemos avançar, a de que essa inclinação é reforçada ali onde a projeção traz a vantagem de um alívio psíquico.
Tal vantagem certamente ocorre quando entram em conflito os impulsos que aspiram à onipotência, pois, evidentemente, não podem todos eles tornar-se onipotentes. O processo patológico da paranoia utiliza-se efetivamente do mecanismo da projeção para dar conta desses conflitos originados na psique. O caso típico desse conflito é aquele entre os dois membros de um par de opostos, o caso da atitude ambivalente, que examinamos em detalhe da situação da pessoa em luto pela morte de um ente querido. Um caso assim nos parecerá particularmente adequado para motivar a criação das projeções. Nessa dimensão das projeções, de projetar o bem, projetar o mal dentro de si, cindir e projetar, a gente entra, pode daqui, por exemplo, depreender todo um raciocínio e que tem, por exemplo, em Melanie Klein, uma grande representante. Nessa que é a projeção do seio bom, projeção do seio mal, né? Nas análises da Marion Minerbo, né, que trabalha com o aspecto de neurose, não neurose, né, entendendo que mesmo em sujeitos neuróticos você tem mecanismos que são pré-edipianos que eh, funcionam do modo mais próximo ao mecanismo não neuróticos, ou seja, mecanismos que a gente poderia chamar de psicóticos, né? Deixa eu ver aqui na galera falando aqui. Uia, tem um textão aqui. O Rafa. Fábio, quanto à intenção mágica na arte, desculpa voltar, mas tem essa nota de rodapé. Opa, valeu, Rafa, aqui. L'art et la magie, coletânea culta, mito e religião. Reinar é de opinião que os artistas primitivos, que nos deixaram as gravuras e pinturas animais da caverna da França, não queriam deleitar, mas conjurar. Olha lá. É isso mesmo. Tá vendo? Acertei. Chutei, acertei. Assim explica que eles se achem nos pontos mais escuros das cavernas e que não incluam representações dos animais de presa que eram temidos. Le moderne parle souvent le hyperbole de la magie, do pinceau, do ciseau, d'un garantie générale de la magie de l'art. Entendu de son propre, celui d'une contrée mystique. Acho que está repetindo, né? Mas outra volonté, chose. Agora eu vou trazer aqui embaixo. Os homens modernos falam frequentemente por hipérbole da magia do pincel ou do cinzel de um grande artista e, em geral, da magia da arte, no sentido próprio, que é o de uma coação mística exercida pela vontade do homem sobre outras vontades, sobre as coisas. Essa expressão não é mais admissível, mas nós vimos que antigamente ela era rigorosamente verdadeira, ao menos na opinião dos artistas, né? Então, acho que genericamente é isso, né? É, como é que é? Inclui apresentações de animais de presa que eram temidos, né? Ou seja, os animais. Você conjurar também para você. Tem um nome, como é que é? O Mircea Eliade. Ele tem um nome. Ah, quer ver? Como chama? O Edival, acho que vai lembrar. Como é que é o nome, Edival? Quando você faz uso de uma imagem e essa imagem tem a função de afastar o mal, essa função de conjuro, né, de afastar o inimigo. Por exemplo, quando os vikings colocavam uma carranca na cara dos navios, ou quando. Lembrei uma imagem antropopaica. Os gregos, os espartanos, se eu não me engano, os atenienses, acho que eram os espartanos, colocavam em seus escudos as imagens de Dioniso com seus olhos de Górgone, ou as imagens da Górgone, né, que é a Medusa, para petrificar o horror dos inimigos, ou os Ixos, né, que colocavam desenhos de gatos nos seus escudos para gerar terror nos egípcios, porque os egípcios tinham o gato como animal sagrado, né? O famoso patuá, sim, o patuá, né? O escapulário, né? Que tem a função de fechar o corpo, né? É, e se não me engano, os Ixos foram mais sacana ainda, né? Se eu não estou enganado, quem é manja de história aí me corrija se eu estiver falando besteira, mas parece que os Ixos eles foram para a guerra e soltaram gatos em campo de batalha, né? Para que os egípcios ficassem loucos e não conseguissem lutar, porque afinal, né, não dava para dar uma espadada num gato, entendeu? E um modo, inclusive, uma espécie de área que se dedica a estudar isso. Apotropismo, apotropaico, né? Apotropismo. Isso, olha lá, o Edival. Sabia que o Edival sabia das coisas. Olha, é isso mesmo, né? Essa dimensão do desenho como conjuro, né?
que é aquela funçãozinha que vocês veem no Harry Potter, né? Spectrum Patronum, e repele as coisas. É aquilo lá. Tá vendo? Né? Quem disse que a gente não ia citar Harry Potter também? Claro que a gente ia. Né? É essa a função, né? Desses mecanismos. Legal, valeu, muito massa, muito massa. Voltando, já não lembro quem eu sou. Aqui. Vou voltar antes, tá? Assim a gente não se perde. Aqui, como em ocasião anterior, deixaremos de abordar o problema das origens da inclinação a projetar para fora projetos psíquicos. Mas uma hipótese podemos avançar, de que essa inclinação é reforçada ali, onde a projeção traz a vantagem de um alívio psíquico. Né? Você projeta para fora para não. Né, o lado, o seio mal, você projeta para que não fique em você, porque você não pode cindir, e para evitar a cisão, você projeta. Né? Ou você cinde para projetar, enfim. Tal vantagem certamente ocorre quando entram em conflito os impulsos que aspiram à onipotência, pois evidentemente não podem todos eles tornar-se onipotentes. O processo patológico da paranoia utiliza-se efetivamente do mecanismo da projeção para dar conta desses conflitos originados da psique. Então, quando você projeta o seio mal, paranoia. Quando você introjeta o seio mal, hipocondria, né? Se eu não estou enganado, é essa a questão. O caso típico desse conflito é aquele entre os dois membros de um par de opostos, o caso da atitude ambivalente que examinamos os detalhes da situação da pessoa em luto pela morte de um ente querido. Um caso assim nos permanecerá particularmente adequado para motivar a criação de projeções. Nisso concordamos novamente com os autores que veem os maus espíritos como os primeiros a terem surgido e que derivam a noção de alma da impressão deixada pela morte nos sobreviventes. A diferença é que não priorizamos o problema intelectual que a morte coloca para o vivo. O que fazemos é situar a força que impele a pesquisa no conflito emocional em que essa situação mergulha o sobrevivente. Portanto, a primeira realização teórica do ser humano, a criação dos espíritos, teria nascido da mesma fonte que as primeiras restrições morais a que ele se sujeitou, os preceitos dos tabus. Mas o fato de a origem ser idêntica não implica a simultaneidade da gênese. Se foi realmente a situação do sobrevivente em relação ao morto que tornou reflexivo, que o obrigou a ceder uma parte de sua onipotência aos espíritos e sacrificar algo do livre-arbítrio de sua conduta, então essas criações culturais seriam um primeiro reconhecimento da Dinak, necessidade, que se opõe ao narcisismo humano. O primitivo se inclinaria ante a supremacia da morte, com o mesmo gesto com que parece negá-la. Se ousamos explorar mais ainda as nossas premissas, podemos indagar que parte essencial de nossa estrutura psicológica tem seu reflexo e seu retorno na criação projetiva de almas e espíritos. Então é difícil contestar que a primitiva noção de alma, por mais que se diferencie da alma posterior, totalmente material, coincide essencialmente com esta, ou seja, apreende pessoa e coisa como algo duplo, em cujas duas partes componentes se acham divididas as familiares características e modificações do todo. Essa dualidade original, para usar a expressão de Spencer, Herbert Spencer, já é idêntica àquele dualismo que se manifesta na habitual separação de corpo e espírito e cuja indelével expressão verbal reconhecemos, por exemplo, quando se diz de alguém que desmaia ou se descontrola, que está fora de si. Né? A ideia de separação de corpo e alma, um fantasma na máquina, né? A pessoa estar fora de si. Né? Aquilo que, exatamente como os primitivos, projetamos na realidade externa não pode ser outra coisa senão o reconhecimento de um estado em que algo é dado, está presente para os sentidos, e a consistência junto ao outro em que esse algo é latente, mas pode reaparecer, isto é, a coexistência de percepção e lembrança, ou, de modo mais geral, a existência de processos psíquicos inconscientes ao lado dos conscientes. Pode-se dizer que o espírito de uma pessoa ou uma coisa reduz-se, em última análise, à sua capacidade de ser lembrada, imaginada
quando é subtraída a percepção, né? A coisa, o simbólico se dá pela ausência. A gente entende isso lá na brincadeirinha do Fordá, né? É, no Além do princípio do prazer, né? E quando o Lacan trabalha com a questão do simbólico mesmo, né? É justamente na ausência, é na falta que se constrói a linguagem, né? Na dimensão lacaniana. É isso mesmo. É quando você diz mãe, é preciso, você só vai construir o significado de mãe na ausência da mãe, né? Que você precisa do conceito, senão a mãe está lá, né? É preciso da falta para que o simbólico se coloque, se construa, né? Certamente não se pode esperar nem da noção primitiva de alma, nem da atual, que sua delimitação da outra parte mantenha as linhas que a ciência de hoje vem traçando entre atividade psíquica, consciente e inconsciente. A alma animista reúne disposições de ambos os lados. Sua fluidez e mobilidade, sua capacidade de abandonar o corpo, de apoderar-se duradoura ou provisoriamente de outro corpo, são características que lembram inconfundivelmente a natureza da consciência. Mas a forma como se mantém oculta por trás da personalidade manifesta lembra o inconsciente. Hoje em dia, não mais atribuímos imutabilidade e indestrutibilidade aos processos conscientes, e sim aos inconscientes, e consideramos estes os autênticos veículos da atividade psíquica. Já dissemos que o animismo é um sistema de pensamento, a primeira teoria completa do universo, e agora vamos extrair certas conclusões da abordagem psicanalítica de tal sistema. A experiência de cada dia nos mostra as principais características do sistema. Sonhamos à noite e aprendemos a interpretar o sonho de dia. O sonho pode, sem negar a sua natureza, parecer confuso e desconexo. Pode também, ao contrário, imitar a ordem das impressões de uma vivência, deduzir um acontecimento de outro e relacionar uma parte de seu conteúdo a outra. Isto ele consegue realizar com maior ou menor êxito, e quase nunca o faz de modo tão perfeito que não pareça algum absurdo, alguma falha na trama. Quando o submetemos à interpretação, vemos que a disposição irregular e desigual de seus componentes é algo irrelevante para a sua compreensão. O essencial nele são os pensamentos oníricos, estes sim, dotados de sentido, coerentes e ordenados, mas sua ordem é bastante diversa da que lembramos no conteúdo do Manifesto do Sonho. O nexo dos pensamentos oníricos é abandonado e pode então ficar inteiramente perdido ou ser substituído pelo novo nexo do conteúdo onírico. Quase sempre ocorre, além da condensação dos elementos do sonho, uma reordenação deles, que é independente da ordenação anterior, em maior ou menor grau. Por fim, aquilo em que o material dos pensamentos oníricos foi transformado pelo trabalho do sonho sofre uma nova influência, assim chamada elaboração secundária, que claramente visa eliminar a falta de nexo e a incompreensibilidade resultantes do trabalho do sonho, em favor de um novo sentido. Este novo sentido alcançado pela elaboração secundária já não é mais o sentido dos pensamentos oníricos. A elaboração secundária do produto do trabalho do sonho é um exemplo valioso na natureza e das exigências de um sistema. Uma função intelectual em nós requer unidade, nexo e compreensibilidade de todo o material da percepção ou do pensamento de que se apodera, e não hesita em fabricar um nexo incorreto se, devido às circunstâncias especiais, não apreende o correto. Conhecemos os sistemas assim construídos, não só através do sonho, mas também das fobias, do pensamento obsessivo e dos delírios. Nos distúrbios delirantes, a paranoia, a construção de sistema é o que mais chama a atenção. Ela domina o quadro da doença, mas também não pode ser ignorada nas outras formas de neuropsicose. Em todos os casos, podemos demonstrar que houve uma reordenação do material psíquico para um novo objetivo, muitas vezes violenta no fundo, embora pareça compreensível do ponto de vista do sistema. A marca mais distintiva de um sistema vem a ser, então, que cada um dos seus produtos permite acharmos duas motivações
uma baseada nas premissas do sistema, eventualmente delirante, portanto, e uma oculta, mas que temos de reconhecer como efetivamente atuante, real. Isso pode ser ilustrado com um exemplo tirado da neurose. No ensaio sobre o tabu, mencionei uma paciente cujas proibições obsessivas mostravam perfeita concordância com o tabu maori. A neurose dessa mulher está voltada para o marido, culmina na defesa contra o desejo inconsciente de que ele morra. Mas sua fobia manifesta e sistemática diz respeito à menção da morte em geral. Nela, o marido é excluído e jamais se torna objeto de preocupação consciente. Um dia ela escutou o marido dar instruções para que suas navalhas, que haviam ficado cegas, fossem levadas a certa loja para serem amoladas. Impelida por uma estranha inquietude, ela dirigiu-se à loja e, logo depois de retornar dessa verificação, solicitou ao marido que se livrasse para sempre das navalhas, pois descobrira que junto à loja havia um estabelecimento funerário. Devido à intenção dele, afirmou: as navalhas ficaram indissoluvelmente ligadas ao pensamento de morte. Essa é a motivação sistemática da proibição. Podemos estar certos de que mesmo sem descobrir aquela vizinhança, a paciente teria surgido com uma proibição relativa às navalhas, pois teria bastado que ela avistasse no caminho da loja uma carruagem fúnebre, uma pessoa de luto ou alguém levando uma coroa funerária. A rede das condições era extensa, o bastante para apanhar a presa em qualquer forma. Dependia dela puxá-la ou não. Foi possível verificar que, em outros casos, ela não ativou as condições para a proibição, o que explicou dizendo que fora um dia melhor. Naturalmente, a verdadeira causa da proibição das navalhas era, como facilmente se pode imaginar, sua repugnância ante um prazer ligado à ideia de que seu marido pudesse cortar a garganta com uma navalha afiada. De modo bem semelhante, né? Esse episódio lembra muito as descrições da neurose obsessiva do Homem dos Ratos, né? Tem a emoção da pedra que fica noiva, pode tropeçar, então ele muda a pedra, vai, volta mudando a pedra várias vezes de lugar, né? É, desses pensamentos mágicos, né? Da neurose obsessiva. De modo bem semelhante, uma inibição no andar, uma abasia ou agorafobia, torna-se completa e pormenorizada quando tal sintoma consegue alçar-se representando de um desejo inconsciente e da defesa contra ele. Quaisquer outras fantasias inconscientes e reminiscências atuando no doente buscam esta saída aberta para exprimir-se como sintoma e dispõe-se em novo e adequado ordenamento no quadro da inibição do andar. Seria, portanto, um começo inútil e realmente tolo tentar compreender o encadeamento e os detalhes dos sintomas de uma agorafobia, por exemplo, a partir de seu pressuposto de base. Toda a coerência e rigor do conjunto é apenas aparente. Uma observação mais aguda pode, como nas façadas dos sonhos, revelar as piores incoerências e arbitrariedades na formação de sintomas. Os detalhes de semelhante fobia sistemática retiram sua real motivação de determinantes ocultos que não precisam ter algo a ver com a inibição no andar, e por isso tal fobia assume configurações tão variadas e contraditórias em pessoas diversas. Retornando agora ao sistema animista, podemos concluir pelos conhecimentos que adquirimos de outros sistemas psicológicos que também entre os primitivos a superstição não é necessariamente a única ou a verdadeira motivação de um costume ou preceito, e que ela não nos subtrai a obrigação de buscar os motivos ocultos dos mesmos. Sob o domínio de um sistema animista, é inevitável que todo preceito e toda atividade tenham uma justificação sistemática que hoje denominamos supersticiosa. Superstição, como angústia, sonho ou demônio, é uma das noções psicológicas provisórias que se dissolveram com a investigação psicanalítica. Olhando por trás dessas construções que resguardam o conhecimento como se fossem biombos, percebe-se que a vida psíquica e o nível cultural dos selvagens não tiveram até hoje a consideração merecida. Deixa eu ver. Estamos no finalzinho aqui, né? Vamos mais um pouquinho.
Vendo-se a repressão dos instintos como uma medida do grau de cultura alcançado, deve-se admitir que também no sistema animista houve progressos e desenvolvimentos que são injustamente menosprezados, devido à sua motivação supersticiosa. Quando nos informam que os guerreiros de uma tribo selvagem se impõem total abstinência e limpeza ao entrar em pé de guerra, a explicação dada é que eles eliminam seus dejetos para que o inimigo não se apodere dessa parte de sua pessoa como objeto como objetivo, com o objetivo de prejudicá-los pela magia, e podemos conjeturar motivações supersticiosas análogas para sua continência. Subsiste o fato da renúncia insitual, porém, e talvez compreendamos melhor o caso, se supusermos que o guerreiro se impõe tais restrições a título de compensação, porque se acha a ponto de permitir-se a plena satisfação de impulsos mais cruéis e mais hostis, normalmente proibidos. O mesmo vale para inúmeros casos de restrição sexual, quando se está ocupado com tarefas difíceis ou de responsabilidade. A justificativa para essas proibições pode se referir ao contexto mágico, mas a ideia fundamental de obter maior força mediante a renúncia à satisfação insitual permanece inequívoca e não devemos negligenciar a raiz higiênica da proibição junto à racionalização mágica. Caros, sabe o que para mim isso lembra muito? A restrição, por exemplo, dos atletas à sexualidade nas concentrações das Olimpíadas e campeonatos. Aquela coisa, né, que não pode, teve até caso de expulsão de atleta, porque soube-se que um foi pro quadro do outro, aí transaram, e não podia transar. Ora, por que o atleta não pode transar um dia antes da competição? Não pode, por quê? Né? Qual que é a questão? Da onde vem essa proibição, esse interdito, esse tabu? Né? É nesse lugar que a gente tá aqui, né? Olha só a dimensão, né? Os atletas são como se fossem guerreiros que vão para um campo de batalha, então eles precisam estar puros para a sua guerra pessoal e por isso não podem estar contaminados, né, com o inimigo, com o sexo. Não é? Me parece essa a explicação. Óbvio que deve ter algumas explicações científicas aí, de sei lá o quê, mas acho que, como nós já vimos em casos de outros cientistas, né, a ciência por vezes está perpassada, atravessada de várias dimensões que vêm do pensamento mágico, né? Inclusive, não, já li isso daqui, deixa eu ver, né? Isso, Edival falando, isso, Mary Douglas tem uma ideia massa, pensar a pureza e perigo, né? Olha só, sim, né, é bastante da estrutura da neurose obsessiva, né? E o Rafa tem uma discussão sobre prazer e propósito na questão dos Jogos Olímpicos, da concentração, é isso? Né? Não, com certeza, né? Seria também em relação aos padres da Igreja Católica? Ah, certamente. Ah, eu acho que certamente. Agora, no caso da Igreja Católica, tem uma explicação muito bonita, quer dizer, a explicação oficial que passa pela mentalidade da igreja, né? Se não me engano, essa explicação é dada pelo Philippe Arriet na obra História, como é que é? História da vida privada do Ocidente, como é que é? Da Antiguidade ao ano 1000. Se não me engano, é o volume um ou 2 da História da Vida Privada, são 5 volumes e tal. Que fala que o padre, o sacerdote, o padre, né? Ele é ele é uma espécie de. Ele precisa abrir um espaço público no próprio corpo, porque na própria vivência do corpo, ele abre mão da sua privacidade, uma vez que ele abre mão da intimidade, porque ele não está mais a serviço de si, mas enfim, ele está a serviço do instrumento de Deus. E por isso ele abre mão no espaço físico do próprio corpo, renunciando à sexualidade. Essa é, acho que é a justificativa efetiva da igreja, né? Mas também tem aquela dimensão do corpo santo, né? Uma vez que o ritual de sagração do sacerdote é um ritual de sagração que passa pela unção, né? Os evangélicos gostam muito de falar sobre isso, né? Que é o ungido, né? O que que é ungido? Aquele que foi passado santos óleos, né? O ritual da sagração de um padre é parecido com o ritual da sagração de coroação do imperador, onde santos óleos são passados na carne
do sacerdote, e quando os olhos entram na carne, o próprio corpo do sacerdote se torna santo. Então, a sexualidade, como é o lugar do prazer e do pecado, ela precisa ser afastada. É preciso manter a purificação e a pureza desse corpo, que passa a ser um próprio templo do sagrado, por sua vez. Tenho certo que passa por essas coisas. O Rafa tá falando aqui sobre satisfação versus propósito. Há hoje em dia muitos vídeos aqui de redes sociais ensinando que quando você vive com um propósito de vida em nome dele, renuncia aos prazeres, vive-se mais feliz e com longevidade. É mesmo? Então, para que que serve viver se não é para ter prazer, meu Deus do céu? Detalhe: a sexualidade sem objetivo de procriar. Ah, tá, não, claro, porque para reprodução pode. Eu acho que as pessoas deveriam se reproduzir menos, assim, principalmente algumas pessoas aí que andaram se reproduzindo demais e olha a besteira que deu. Eu acho que assim, tá sobrando otário, então, por favor, se você não se reproduza, né? Fui ruim, né? Desculpa Meu sempre. Deus do céu. Né? Tem gente que não deveria se reproduzir, entendeu? Sabe? Tá sobrando, tá, não tá sobrando só otário. Não é, né? Antes fosse otário, É, né? Não é não é verdade? só Então, assim, otário. tem gente que não pode se reproduzir, gente. Pelo amor de Deus, já imaginou? Não faça isso, não. Tem muita gente aí. Não vou dar exemplo, mas, né? Aí fica a imaginação de cada um, a imagem, né? Ao imaginário, né? Mas realmente essa questão da sexualidade para procriação, enfim. Tudo bem, é uma possibilidade religiosa, enfim, né? Mas acho que é algo que. Bom, enfim. Não, Tudo bem, tem quem gosta da Idade Média. Eu acho um barato, eu só não queria morar nela. Eu adoro a Idade Média. Eu, quando fui estudar história, eu queria ser medievalista. Eu adoro a Idade Média. Li muito sobre a Idade Média, estudei história da igreja, porque a coisa mais próxima da Idade Média que a gente tinha no curso de história é a história da igreja. Contudo, eu não queria viver nela. Mas tem quem queira viver e tá tudo bem, enfim, né? Cada um sabe de si, né? Hum. A justificativa para essas proibições pode se referir a um contexto mágico, mas a ideia fundamental de obter maior força mediante a renúncia à sua satisfação instintual permanece inequívoca e não devemos negligenciar a raiz higiênica da proibição junto à racionalização mágica. Quando os homens de uma tribo selvagem partem para a caça, a pesca, a guerra, a coleta de plantas valiosas, suas mulheres permanecem em casa, sujeitas às inúmeras restrições severas, às quais os selvagens atribuem efeito simpático, atuando à distância sob o êxito da expedição. Mas não é preciso muita argúcia para imaginar que esse fator atuando à distância não é outro senão um pensamento saudoso, a nostalgia dos ausentes, e que por trás desses disfarces está a boa compreensão psicológica de que os homens só dão o melhor de si quando se acham tranquilos em relação às mulheres que deixaram em casa. Eu não sei se o Freud queria ser irônico aqui, mas funciona deliciosamente, né? Assim, eu vou fazer aqui um comentário maldoso, mas que saboroso que é, né? Ou seja, no final das contas é medo do caboclo de ser corno, né? Ele quer ir pra guerra e não quer deixar a mulher dele, enfim, né? Tudo bem, né? Ele poderia abrir o relacionamento, poderia todo mundo ser mais feliz, mas não, né? Não, 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 né? Preciso garantir a pureza da minha esposa, como se ele pudesse garantir a dele, verdade? Enfim, outras vezes declara-se abertamente, sem recorrer a motivos mágicos, que a infidelidade conjugal da mulher arruína os esforços do homem ausente e envolvido numa atividade responsável. É, no final das contas, você tem o Freud, você tem outro pensador que é o que é? Como é que é o nome dele? Meu Falcão, né? Que fala de todo homem que é corno e tal, né? Então, no final das contas, talvez seja sobre isso, né? E, como diria, acho que é o Falcão mesmo que falava, né? Que chifre é uma coisa que não existe, é só uma coisa que colocaram na nossa cabeça. E tá tudo bem, gente, né? Menos, né? Tá tudo bem, né? Pode superar, vai fazer análise que você ganha. Os numerosos tabus a que estão sujeitas as mulheres dos selvagens durante a menstruação são motivo pelo supersticioso horror ao sangue, e nisso também possui um fundamento real. Mas seria injusto ignorar a possibilidade de que esse horror ao sangue também serve a propósitos estéticos e higiênicos, que em todo caso têm de vestir-se
de motivações mágicas. Não nos iludimos quanto a essas tentativas de elucidação nos exporem à crítica de que estamos atribuindo aos selvagens de hoje uma sutileza nas atividades psíquicas que é bastante improvável. Mas penso que no tocante à psicologia dos povos, que permaneceram no estágio animista, pode muito bem suceder o mesmo que com a vida psíquica das crianças, que nós adultos não mais compreendemos e cuja riqueza e finura, por isso, tanto subestimamos. Na verdade, ele não está errado por falar que não haja essa sofisticação nos povos ancestrais, mas que essa sofisticação não há nos dias de hoje, né? Os homens com as suas fragilidades masculinas preocupados com a dimensão das suas mulheres, enfim, a sexualidade das suas esposas, enfim, né? Resolve isso daí, rapaz, para com isso. Bora crescer, né? Tá aqui. Culpa da monogamia, kkk. Nossa, realmente, né? Realmente. Ei, querido, Oi. já é 6h30. Tá na hora, não? Sim, mas é que sabe o que é? Ó, a gente tá a 10 linhas da parte 4, Pois então vamos lá. não é? É por isso que eu continuei. Fogo, É. fogo. Vamos lá. Lembrarei ainda num grupo de preceitos que não foram esclarecidos, pois admitem uma explicação familiar ao psicanalista. Em muitos povos selvagens, é proibido, em circunstâncias diversas, manter armas afiadas e instrumentos cortantes em casa. Fraser menciona a crença alemã de que uma faca não deve ser deixada com lâmina para cima. Deus e os anjos poderiam nela se ferir. Não deveríamos reconhecer nesse tabu o procedimento de certos atos sintomáticos, nos quais a faca poderia ser usada por maus impulsos inconscientes. E 4, o retorno do totemismo na infância. Então tá aí, chegamos à parte 4, fomos mais longe do que eu imaginava. Então nós encerramos aqui nossa leitura de hoje. No PDF, na página 102 e no livro físico, na página 155, na parte 4, o retorno do totemismo na infância. Estou parando aqui o compartilhamento. Deem tchau para quem é da gravação.